Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vamos para a próxima videoaula. Segue a vinheta. Eu sou Alexander Humboldt, pai da geografia! Me acompanhe no canal Exploradores do Tempo e Espaço. Formação do universo e do planeta Terra. Quando os cientistas alguns defendem a tese que a formação do universo ocorreu aproximadamente há 13 bilhões de anos atrás, com a famosa explosão do Big Bang. Essa explosão que está sendo mostrada no vídeo possibilitou a formação do universo e dos planetas, proporcionando a poeira cósmica criar os astros. Vocês podem observar a ilustração. Esses são os meteoros ou meteoritos que possibilitou, desencadeou a formação dos planetas no sistema solar. Aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, houve a formação do planeta Terra. A forma era bem diferente, com a famosa poeira cósmica. No início, a temperatura da Terra chegava a aproximadamente 12.000 graus Celsius. Posteriormente, durante 20 milhões de anos, caiu do espaço chuvas de meteoros. Esses meteoros possuem cristais ou meteoritos que possibilitou a formação das primeiras piscinas de água do planeta. A primeira forma de vida que ocorreu no planeta foram as bactérias, quando houve a criação da crosta terrestre, dos continentes, que nós vamos ver posteriormente. As bactérias foi a primeira forma de vida. Através da fotossíntese, o próprio Sol possibilitou que as bactérias surgissem, dessem vida a elas. Com as mudanças constantes que o planeta estava tendo, podemos compreender o seguinte contexto, Antes o planeta era um imenso calor, posteriormente as chuvas de meteoro que caiu, mas nós vamos ver mais daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, a formação da crosta terrestre. Isso possibilitou a vida das próprias bactérias. A formação da crosta oceânica. A crosta oceânica se situa nos mares, o próprio nome mesmo fala oceano, e temos a famosa crosta terrestre, que é a formação dos continentes, naquele contexto dos pré-continentes que existiam naquela época. A formação da crosta terrestre. Nas profundezas da Terra, um calor imenso se move, moldando o nosso planeta. Essa força move as placas tectônicas, até mesmo sob os oceanos mais profundos. Na Terra, ela faz as árvores balançarem e, em alguns lugares, desencadeia a fúria dos vulcões. O calor do manto aquece a Terra, conectando o fundo do mar ao topo dos montes. Nas profundezas da Terra, um calor imenso. A era glacial. Imagine um planeta onde o frio é o rei absoluto. Uma era de gelo que mudou a face do nosso mundo para sempre. Milhões de anos atrás, gigantescas calotas de gelo avançaram, cobrindo continentes inteiros sob quilômetros de neve. As temperaturas plugaram a menos 20 graus abaixo dos atuais, transformando a Terra num deserto de gelo. A vida não resistiu. Inúmeras espécies, incluindo os mamutes, desapareceram na grande extinção. Esta foi a Era do Gelo, um capítulo sombrio, mas fundamental na história da Terra. Imagine
crosta terrestre, né, a crosta oceânica, como já expliquei, podemos compreender que essa parte que eu quero explicar para vocês é durante o dia, os sais ultravioletas do Sol, quando bate na crosta terrestre, o famoso efeito estufa natural possibilita manter a Terra aquecida, né? E algumas pessoas às vezes brincam, né, que quem mora em país de clima tropical tem condições de nadar à noite na época do verão, ou do outono, né, ou da primavera, porque a água da piscina está quente. Por que a água está quente? Porque os sais do Sol, quando bate na crosta terrestre ou na areia, no solo, o famoso efeito estufa natural possibilita aquecer o planeta e proporciona a vida que existe nele. A primeira forma de vida, como expliquei, foram as bactérias. Posteriormente, a outra forma de vida que apareceu no nosso planeta foram os mamíferos. Como eu mesmo já expliquei, o próprio núcleo da Terra proporciona aquecer e manter a vida no planeta Terra. A crosta terrestre é uma camada externa de espessura que varia de 25 a 90 quilômetros aproximadamente, né, abaixo do solo, né? Quer dizer, olha como que a crosta terrestre é imensa. Como eu expliquei, a crosta terrestre é formada por rochas minerais que existem, como ferro, como minério, como o ouro, esses que eu citei. Existe a própria crosta oceânica que se localiza no próprio mar. Essa é a formação naquele contexto, as placas tectônicas proporcionou, devido aos movimentos dela, formar os primeiros pré-continentes que ocorreram no período da Pangeia, né? A Laurásia e o Gondwana, há aproximadamente 310 milhões de anos atrás. Essas são as referências da aula. Se você gostou, curte. Se você deseja, me segue no canal. Muito obrigado. Vamos embarcar em uma jornada de 13 bilhões de anos? Pois é, nessa análise, a gente vai desvendar a história simplesmente inacreditável de como tudo mesmo, o que a gente conhece, veio existir. E para fazer isso, a gente tem que começar do início de tudo. Tenta esquecer tudo. Esquece as estrelas, as galáxias, até o próprio tempo. Porque no comecinho não tinha nada disso, sabe? Toda a matéria e energia do universo, tudo, estava espremido num ponto que era menor que um átomo. Imagina só, uma sementinha cósmica com um calor e uma densidade que a gente nem consegue conceber. Então, há mais ou menos 13 bilhões de anos, bum, esse pontinho explodiu, com uma força que desafia qualquer lógica. E olha, não foi uma explosão no espaço, foi a explosão do espaço. O tempo começou a correr a partir dali e o nosso universo nasceu. Esse evento gigantesco, claro, tem um nome que todo mundo já ouviu falar. É a nossa história de origem cósmica, a teoria da grande explosão, ou, como a gente conhece, o Big Bang. A melhor forma de pensar no Big Bang não é como uma coisa que aconteceu e acabou, mas sim como o começo de um processo. A teoria diz que o nosso universo teve um ponto de partida e que desde aquele momento ele não parou de se expandir e de esfriar. E o mais interessante é que essa expansão ainda está acontecendo, tipo agora mesmo enquanto a gente conversa. 13 bilhões de anos. É um número tão gigante que nosso cérebro dá até um nó, né? Para ter uma ideia, se a história toda do universo fosse um calendário de um ano, a história da humanidade inteira caberia nos últimos segundinhos antes da virada do dia 31 de dezembro. Foi nesse tempo todo que as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar. Agora, vamos dar um salto enorme no tempo, para um cantinho bem específico de uma galáxia qualquer. É aqui, no meio de poeira e gás, que os restos de estrelas muito antigas começaram a se juntar para formar algo novo. O nascimento do nosso lar estava começando. E quem entra em cena agora é a gravidade, a grande escultora do cosmos. Ela começou a fazer o trabalho dela. Poeira estelar, nuvens de gás, tudo que sobrou lá do Big Bang começou a dançar junto, sabe? Uma atração mútua. Ao longo de milhões de anos, esses grãozinhos de poeira viraram rochas, e as rochas viraram mundos. E foi assim que a Terra nasceu. Então, há 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta finalmente tomou forma. Mas não vai imaginando oceanos azuis e continentes verdinhos, não.
A Terra primitiva era um verdadeiro inferno, uma bola de rocha derretida sendo bombardeada o tempo todo por asteroides e com uma atmosfera sem um pingo de oxigênio. Para esse mundo hostil se transformar no oásis que a gente conhece, faltava um ingrediente essencial: água. E o mais incrível é que a origem da nossa água não está aqui na Terra, mas lá fora, nas estrelas. Ela chegou por aqui como se fosse uma encomenda especial vinda do espaço. Imagina só essa cena. Por 20 milhões de anos, o nosso planeta foi alvo de uma chuva cósmica sem parar. Eram meteoros, basicamente umas cápsulas de tempo congeladas batendo na superfície. E cada impacto liberava as preciosas moléculas de água que estavam presas nos seus cristais. Gota a gota, colisão a colisão, os oceanos do mundo inteiro nasceram desse bombardeio espacial. E assim, a Terra deixou de ser um deserto de rocha para se tornar o nosso famoso planeta azul. Com os oceanos no lugar, o palco estava pronto para o próximo ato. E talvez o mais misterioso de todos: como é que a química virou biologia? E é isso que nos leva ao próximo capítulo dessa história incrível, a primeira faísca de vida, o verdadeiro amanhecer da biologia no nosso planeta. Lá no fundo dos oceanos primitivos, uma coisa extraordinária aconteceu. Surgiram os primeiros micro-organismos, seres vivos bem simples. Mas a grande virada de chave veio com as cianobactérias. Elas aprenderam a fazer algo revolucionário: usar a luz do sol como comida. Esse processo, a fotossíntese, tinha um efeito colateral, o oxigênio. Elas começaram a bombear esse gás novo para a atmosfera e, basicamente, terraformaram o nosso planeta para sempre. Bom, toda essa ação aconteceu aqui, na superfície, mas a Terra é muito mais do que a gente vê. Para entender de verdade o que faz o nosso planeta ser tão dinâmico, a gente precisa fazer uma viagem ao centro dele, explorando as camadas que se escondem bem debaixo dos nossos pés. Pensa na Terra como se fosse uma fruta. A casca bem fininha é a crosta, que é onde a vida toda acontece. Logo abaixo tem aquela polpa grossa e quente, que é o manto. E bem lá no centro, o caroço de metal superaquecido, o núcleo. A crosta é a nossa base, nosso chão. Abaixo dela, o manto é um lugar estranho, de rocha que se move bem devagar, como se fosse um líquido super grosso, e é ele que alimenta os vulcões. E no coração do planeta, o núcleo, de ferro e níquel, é quente como a superfície do Sol. Ele é o verdadeiro motor do nosso mundo. E essa crosta, a nossa casca, ela não é toda igual, não. A crosta continental é mais grossa e forma os continentes, as ilhas. Já a crosta oceânica é mais fininha e é ela que forma o chão dos oceanos. E aqui vem uma coisa que é simplesmente surpreendente. Aquele núcleo super quente, a milhares de quilômetros da gente, é o nosso maior protetor. O movimento dele gera um campo magnético invisível que envolve o planeta todo. É um escudo que nos defende dos ventos solares mortais. Sem esse escudo, a nossa atmosfera já teria sido varrida para o espaço há muito tempo e a vida nunca teria chance. E para organizar toda essa história de bilhões e bilhões de anos, os cientistas dividem tudo em períodos geológicos. Isso ajuda a gente a colocar em contexto os grandes eventos que moldaram o nosso planeta. Toda essa jornada nos coloca num período bem específico, a Era Cenozoica, que quer dizer vida nova. Ela começou com um estrondo há 65 milhões de anos, logo depois daquele asteroide que acabou com os dinossauros. Foi nessa era que os mamíferos, que antes eram pequenos e viviam escondidos, puderam finalmente dominar o planeta, evoluindo para todas as formas que a gente vê hoje, incluindo nós. E assim, a nossa viagem de 13 bilhões de anos chega até hoje. De um pontinho de energia a um planeta cheio de vida e de consciência. A grande questão que fica é: qual será o próximo capítulo? E pela primeira vez na história do planeta, parece que a resposta está nas nossas mãos.